iniciando mais um podcast no 15º Comar. Eu sou o Gustavo, estou responsável também pela comunicação desse podcast, tá? E está sendo uma honra enorme receber hoje aqui conosco a Janete, né, nossa diretora aí, a nível Brasil, a nível nacional, tá? E pessoal, como vocês sabem, né, a gente está trazendo uma temática muito importante, né, para falar um pouquinho do mundo do RH, mas também dessas tendências do digital, a tendência do dia a dia, tá? E não vou nem me delongar mais, eu vou deixar a Janete aqui se apresentar para quem não conhece, tá? Então, Janete, muito obrigado por estar conosco. Se apresente aí para quem não lhe conhece. Obrigada, um prazer estar aqui no evento maravilhoso, 15º Comar, né, da BRH do Maranhão. Eu sou a Janete Bezerra, eu sou psicóloga, sou consultora em RH, tenho uma empresa de consultoria lá no Ceará, sou presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH do Ceará, por 2 mandatos. E aí, diante do trabalho que a gente realizou lá no Ceará, bem legal, bem impactante assim na sociedade, né, no mercado de trabalho, fui convidada para a BRH Brasil. Então, hoje eu estou diretora de integração regional da BRH Brasil. Estou aqui representando a BRH Brasil nesse congresso maravilhoso. Perfeito, Janete. Então a gente já tem a sua representatividade aí, né, a nível nacional, né, pelo trabalho desenvolvido. A gente pode falar também regionalmente, né, vindo do estado do Ceará, então representando também o Nordeste agora a nível nacional. E amanhã você vai conduzir, né, uma mesa, digamos assim, com mulheres, né? Mulheres que inspiram e que vão falar um pouquinho da importância, né, no digital, que tem justamente a temática mulheres que conectam, inspirando pessoas na era digital. Então, para ti, né, como é que vai ser esse momento e qual é a importância também dessa temática, né, para a gente trazer aqui, porque o que a gente visualiza muito? O impacto das mulheres hoje no dia a dia dentro das empresas, principalmente no RH dos negócios, né? Como uma empresa muda quando tem uma mulher à frente, tocando o negócio, tendo uma visão mais sensível, né? Visualizando como é que o crescimento da empresa vem através das pessoas. Eu acho que a mulher tem essa sensibilidade, né? Que às vezes o homem ele é muito mais, né? Aquele cara ali que afronta mais, e a mulher entende vários âmbitos, né? E para você, como é que vai ser um pouquinho? Porque, querendo ou não, a gente hoje tem muitas mulheres que inspiram, né? E falar um pouquinho desse tema vai ser muito importante, né? Sim, vai ser um painel muito importante com CEOs de empresas, né, profissionais da área empresarial e da área de gente também, da área de RH. É um tema que vai abordar assim, a força, a influência da mulher, das competências femininas. Existem competências femininas? Existem, né? E essas competências, elas não são especificamente das mulheres. Exato. Os homens também têm competências, né? Mais habilidades também, assim como as mulheres têm. Que são trabalhadas, que né? são trabalhadas. Você vê a mulher mais sensível, né? Mais empática, mais escutativa, mais atenta, né, a múltiplas e variedades, né, equilíbrio de vários pratos, assim, também tem homens assim. Exatamente. Né? Eu costumo falar assim, essa guerra de sexo, ela tem que acabar. Todos os gêneros, eles são importantes. Perfeito. Mas, infelizmente, as mulheres ainda ocupam poucos espaços, né? Assim, na BRH Ceará, na BRH Brasil, por exemplo, os presidentes seccionais, cada estado tem um presidente. Hoje são 23 seccionais. E a maior parte dos presidentes são mulheres. Porque é um mercado genuinamente feminino. As mulheres, elas vão mais para o RH, né? Os homens migram mais para outras áreas, mas temos muitos homens no RH também. Hoje, muitos homens também se identificam, né? Estão se encontrando também nessa área. Sim, eu faço um programa de mentoria com líderes, né, em fábricas, homens, a maior parte das lideranças são homens, e o que eu mais estou trabalhando com eles nesse programa é para que eles conectem com suas equipes. Né, conectem com as pessoas, conheça, converse, não fique só naquela missão de cobrar produção, cobrar entrega, cobrar prazo, cobrar processo, não. Conheça a pessoa, dê atenção à pessoa. Isso é uma habilidade muito forte nas mulheres. Né? A gente tem essa necessidade de preocupação, né? Talvez o senso também vai do senso maternal, né? Que a gente fica muito mais tempo conectada com os nossos pequenos quando nascem, né? Os homens ficam, licença maternidade de homem é quanto tempo? Pois é. Né? Curtinha, da mulher, né?
Então, a própria gestação, se for somar tudo, então, creio que isso ajuda a nós termos essa capacidade, essa competência. Mas os homens também têm. Não gosto de ficar muito separando assim, isso é de homem, isso é de mulher. Eu acho que Perfeito. todos têm as mesmas habilidades. Mas, infelizmente, as mulheres, elas ocupam menos espaço de liderança. Eu fico muito feliz em amanhã mediar esse painel, que vai ser feito por mulheres empoderadas, que estão revolucionando seus negócios, transformando seus negócios e conectando com a força da inteligência artificial. Perfeito. Que aí é uma questão, né? E aí a mulher, quando ela olha isso, ela olha a questão da inteligência artificial, da IA generativa e tudo mais, mas ela olha também o humano. Né? Então, quando a gente fala, vão sumir mercados de trabalho, não, vão se transformar. Vão aparecer novos empregos. Estão crescendo já, está aí. Novas oportunidades, né? Novas oportunidades. Por trás de um robô, tem o quê? Tem várias pessoas trabalhando. Né? O robô é fruto, é o resultado de... É como uma mesa dessa. Foi feita como? Com um monte de gente trabalhando. Exatamente. Né? Então, é a mesma Teve coisa. alguém que teve que projetar para inserir, para aquele robô fazer, para a máquina funcionar, né? Então, se quebrar tem que consertar. Exatamente. O robô não se conserta sozinho. Exato. Né? Alguém tem que consertar. Janete, tu trouxe um ponto muito importante, né? Que durante todo o dia de hoje, e eu estou sendo repetitivo aqui para quem está acompanhando todos os episódios, então se você quer saber se eu estou falando a verdade ou não, olhe todos os episódios, tá? Porque uma coisa que foi falada aqui é que basicamente a gente está na era digital, na era da inteligência artificial, muitas coisas mudando, né? IA estando presente dentro dos processos de RH, a IA estando presente no dia a dia das empresas, do negócio, das pessoas, né, do ser humano, mas uma coisa que a gente tem falado muito é não perder esse tato, essa questão de ouvir, de sentar, de chamar para conversar, né, para entender essa problemática, né? E a gente acredita muito que o RH ele vem nisso, por exemplo, usar a IA a favor, né? Então, eu vou imputar a IA dentro de um processo nosso, mas também não vou perder o tato de entender qual é a problemática que a gente tem hoje. Isso. Escutar da pessoa para a gente trazer uma melhoria, né? Isso. E estar sempre próximo. Então, esse Isso. ponto é muito importante, tá? Então, reforçando muito também o que você falou, né? E a gente nem conversou sobre isso, e a gente se encontrou aqui no papo. Então, é muito importante. Eu acho que isso está muito em voga hoje em dia. E eu acredito também, né? E aí até te fazer uma pergunta, se você acredita também que o diferencial daqui a alguns tempos, ou já está sendo o diferencial das empresas, das pessoas, o valor que o negócio está entregando hoje é justamente estar mais próximo dessa relação humana, de estar entendendo a problemática, ou você acredita que não, que hoje não é o diferencial? Porque o mercado tem mudado também em relação à IA, mas muita gente tem falado que a IA vai ser algo só para te impulsionar, mas o que vai ser diferencial é esse contato com as pessoas. A IA é meio para uma entrega, para o resultado acontecer. O que importa para qualquer negócio, seja ele uma organização pública, privada, terceiro setor, seja uma organização sem fins lucrativos, como é a BRH, né, que ela é uma associação, o que está no centro da estratégia do negócio é o ser humano. E esse ser humano quem é? Ele é o cliente que compra o serviço, que adquire os serviços, ele é o cliente interno, né, que é os funcionários, eles são os fornecedores, os parceiros, né? O ser humano está no centro. Então, para lidar com o ser humano, tem que ser outro ser humano. Perfeito. Esse ser humano, ele lida como? A venda, por exemplo. Você vai ter um momento que você vai chegar no hotel, vai ser atendido por um robô. Que já acontece isso fora do Brasil, né? O robô lá, vai lá, te atende, tal. Deu algum problema que o robô não resolve? Precisa chamar alguém. O cliente sempre no centro, sendo bem atendido. Eu vejo que isso é conexão. O humano sempre vai prevalecer. Né? Temos que tocar a alma humana. Temos que compreender e conversar muito com as pessoas. Quem não gosta de atenção, não é verdade? Exatamente. A gente está falando hoje de saúde mental muito forte, né? O Brasil é um dos países que mais tem problemas de afastamento, de burnout, né? De síndrome do pânico, né? Doenças mentais. Por que acontece isso no Brasil? Essa ansiedade de olhar o futuro e querer prever o futuro o tempo todo, essa coisa, né, forte na gente. E aí eu digo assim, quantas pessoas, em toda empresa, nós temos pessoas adoecidas. E essas pessoas adoecidas, elas não estão, não dizem que estão. Ninguém sabe. Se a gente não escuta, se a gente não chega, vem cá, vamos conversar. Teu olhar hoje está diferente, você não está bem, o que você tem? Vamos conversar?
Tem situações em que a pessoa se derrama em lágrimas. Alguém me deu atenção, e ali aquela pessoa nem consegue trabalhar mais, já vai para casa, porque você deu atenção a ela. Exatamente. Então, essa é a sensibilidade que o profissional de RH, né, as mulheres têm muito isso forte, homens também estão se desenvolvendo para isso, que é conectar realmente, que é o tema, né, de todo o congresso aqui, né, conexão com inteligência artificial. Inteligência artificial é um meio, é uma forma de chegar nesse resultado. A gente pensa assim, você está vendo, a gente está vendo publicado aí as empresas, as pessoas usando a inteligência artificial como terapeuta, né? Sim, Você viu sim. isso? Pergunta, ela responde, faz isso. Isso é um perigo muito grande. Exatamente. Usamos também para projetos. Vou pensar no projeto, um tema, uma palestra que eu vou fazer, vou usar IA. Cuidado para não dar Ctrl+C e Ctrl+V, porque aquilo dá Exato. problema. A gente já teve situações recentes, né, de empresas que fizeram isso, consultores fizeram isso, a empresa identificou que o consultor havia feito isso, né, um projeto que ele foi entregar, fez transcrição fiel do que a IA levou, e aí a empresa, ele nem revisou, né? Porque precisa revisar. E aí a empresa teve um prejuízo gigante, né, com essa ação que aconteceu. Então a gente precisa ter um cuidado muito especial. E esse olhar para o humano por meio, né, da IA, da inteligência artificial, precisa ter muita habilidade, muito cuidado, muita maturidade. A gente tem essa meninada, né, falando de gerações, as gerações mais jovens aí, eu tenho na consultoria um estagiário que ele é assim, maravilhoso. Ele digita assim, olhando para um monte de lado, menos olhando para o teclado, e rapidinho ele gera um plano e me mostra e tal, tal, tal. E aí, tá legal, vamos fazer. Eu de calma, você leu? Você revisou? Essa etapa aqui não tem nada a ver com o cenário que a gente está construindo. É mesmo, vamos lá. Então, precisamos ter esse cuidado, que aí é humano quem faz. Perfeito. Então, isso é importante. Então, ter esse cuidado é um ponto importante, né? E a gente traz muito que o RH ele é muito responsável também por estar tendo essa visão, que nem você citou aqui, né? Do negócio, da empresa. E, além dessa visão, é um ponto importante que a gente tem hoje, que está muito em voga no Brasil, mas que a gente comentou aqui, que não é recente, mas está muito em voga hoje em dia, é o processo de BP, né, de Business Partner, que basicamente aí é você se tornar sócio, aí depende do modelo de negócio da empresa, né, mas tornar realmente o parceiro ali daquela empresa. Então, ter também esse cuidado, né? Às vezes a pessoa está entregando mais, enfim, mas depende muito do processo. Fala um pouquinho também para a gente desse processo de BP, como é que hoje em dia está funcionando aí no cenário a nível nacional, né? E para a gente entender também um pouquinho, que é um tema importante aí para quem trabalha nessa frente do RH. Muitas pessoas têm dúvida, às vezes querem fazer o processo de BP dentro da sua empresa, mas não sabe por onde começar. Às vezes tem que entender como é que vai funcionar um financeiro, ou como é que vai funcionar a parte jurídica, né? Mas como é que funciona basicamente hoje em dia, né? E como é que você também tem atuado com isso, estando em alguma função específica e tudo mais. Isso. Esse tema do RH parceiro de negócio, business partner, foi cunhado lá nos Estados Unidos por um professor, um consultor chamado Dave Urich, e equipe, né? E aí ele começou a pesquisar nos 5 continentes, ouvindo tanto os profissionais de RH, como as lideranças empresariais, como a comunidade, né? Os outros líderes da organização, sobre quais são as competências e como eles gostariam que um RH atuasse em suas empresas. E aí, ouvindo isso, ele foi construindo esse modelo, isso há 40 anos atrás. Há 40 anos, né? E aqui chegou no Brasil sempre um pouco mais tarde, né? Há uns 10 anos depois. E hoje a gente trabalha muito esse tema. O que diz, o que é o RH parceiro de negócio? É o RH que ele está, o próprio nome diz, conectado com o negócio. Ele não é um cargo, é um conjunto de competências. Ele precisa atuar como um posicionador estratégico, quando ele entende o futuro, entende o cenário, ele entende o cliente externo que adquire produtos da empresa, para poder desenvolver estratégias de RH que deixe esse cliente satisfeito e o cliente volte para adquirir produtos, isso preparando as pessoas, treinando a equipe, por exemplo. Ele atua como uma competência muito forte, é o ativista confiável. Ele influenciador de opiniões, aquela pessoa que tem credibilidade na organização, que falou algo e as pessoas acreditam porque ele é alguém que tem confiabilidade, credibilidade, cria vínculos com as pessoas. Isso são as competências, algumas das competências de um business partner. Comparando com o RH tradicional.
Eu falo sempre assim, o que é o RH tradicional? É o RH que você tem lá o gestor, você tem a pessoa que faz recrutamento e seleção, o outro que faz treinamento, o outro que faz remuneração, o outro que faz benefícios, o outro que faz desempenho e tal, tal, tal. Cada um recebe demandas dos líderes da organização e vai entregar. Ah, contrata aqui para mim 100 pessoas. Para quando? Para ontem, que era assim. Não era. Para ontem. Meu Deus, para ontem, vamos lá. E aí, qual é o perfil, qual é o salário? Assim vai. O RH ia atrás correndo, que já estava atrasado. Ah, não, agora tem que treinar. Vixe, Maria, quando? Não, já, porque vai abrir lojas novas, vai expandir o negócio, tem que treinar, chegou equipamento novo, prepara aí. Vamos lá. Isso é o RH tirador de pedido. Ele trabalha para o que anda. Porém, ele não está conectado com a necessidade do negócio. O RH Business Partner, como é que ele atua? É toda a estrutura do RH, né? Desde o gerente, né? Todos os líderes. Continua existindo o analista, o coordenador de seleção, de treinamento, de remuneração, continua existindo. São business partners também. E existem os business partners que atuam no campo. Por exemplo, na área comercial, vamos supor, na área de produção tem outro, na área administrativa tem outro, na logística tem outro. O que ele faz, essa pessoa? Primeiro que ele não tem sala, ele está na área, ele tem a estrutura dele, tem uma base e tal. E ele vai entender qual é a necessidade da liderança, antes da liderança do negócio. Qual é o futuro dessa empresa? No futuro, nossa visão de futuro é atingir um resultado X no final do ano. Isso é uma meta que a empresa quer atingir. Atingir essa meta, o que a liderança daquela área tem que fazer com sua equipe? Ah, tem que ter gente preparada, precisa ter gente motivada, precisa ter treinamento, né? Capacitação das pessoas, precisa ter novos processos. E o RH faz o quê? Esse business partner vai ajudar o líder a preparar essa equipe. Por cada etapa, cada nível. Aí quando ele precisa, tu fala assim, eu preciso de o líder fala, e o BP está olhando, olha, e o BP, quando ele entende o negócio, ele vai dizer para o líder, é o seguinte, com essa meta aí que você quer atingir, tua equipe não vai entregar, não. Mas por quê? Aí o BP fala assim, ou o BP, como quiser falar, fala assim, porque eles estão desmotivados. Eles estão sobrecarregados de trabalho, a gente vai ter que fazer um diagnóstico, a gente vai ter que... tem pessoas fazendo tarefas que não gostam de fazer aquilo, poderiam estar fazendo outras tarefas que estariam mais satisfeitos. Aí o líder, olha só, né? O líder fala, é mesmo. Aí muita gente fala assim, nossa, mas será que ele vai fazer o trabalho do líder? Não, ele está preparando o líder para o líder ter esse olhar. E o líder vai ter que enxergar tudo isso. Né? E o líder começa a desenvolver isso, ó, vamos junto, é uma parceria ali, para que o negócio aconteça. Ambos entendendo bem o que o negócio precisa. Então, ao invés de dizer assim, ó, seleciona 100 pessoas, o RH fala, não, 100 não. A gente vai fazer o seguinte, com 80 dá para atingir. Vamos olhar aqui nossas metas? Aí o líder, dá mesmo. Ou seja, sim, entende? É uma parceria, ele não está tirando o pedido, ele está entendendo. Aí ele vem com essa demanda, o business partner que está lá no campo, chega para o BP, que é especialista lá da seleção, e fala, BP especialista, nós precisamos atender a minha área que está precisando disso, 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 e o prazo, vamos negociar aqui, é esse. Aí o BP especialista já tem a visão do negócio, já entende, vai lá na área, entende o que tem que ser feito realmente, quais são as posições, as vagas e tal, e vai selecionar e entregar para a área junto com ele. Isso é um modelo, vamos dizer assim, estruturado. Claro que nem toda empresa tem essa estrutura toda. Tem empresa que tem uma pessoa no RH, e aí fala assim, dá para atuar como business partner se é só uma pessoa no RH, empresas menores? Aí eu falo, aí é que dá mesmo. Porque ele está ligado a quem? Ao dono, muitas vezes. Exatamente. Né? Aí ele já atua nesse modelo mental de olhar o negócio. É nessa composição que o BP atua, e os resultados aumentam em quê? Em produtividade, em lucratividade, e ajudar o líder a ter o que a gente falou antes, né? Visão empática, dar atenção ao colaborador, não só cobrar, mas ouvir, entender se ele está satisfeito onde ele está trabalhando, se ele não poderia estar mais satisfeito produzindo mais em outra área. Né? Obviamente precisa ver se tem vagas. Então, é essa parceria, essa conexão que o business partner faz no negócio. Esse é um modelo que está acontecendo em muitas empresas, né? A gente está vendo isso crescendo, é um caminho sem volta, não é moda. Há 40 anos que isso existe, só aumenta, só dá mais visibilidade para o RH crescer enquanto área, né, de ser reconhecido como impactante, influenciador dos resultados, e a diretoria percebendo isso, né? Então está fortalecendo o papel. Perfeito. Então é um RH que para de ser só o RH da operação, isso, que faz uma folha, que faz o admissional, demissional, isso, mas um RH que parte justamente, né, para
estratégico, para um Isso, tático, né? isso, Pensa a todos os níveis. Então, o que isso, minha operação hoje está precisando para aumentar o nível de satisfação isso. daquele meu cliente interno, Perfeito. meu cliente externo, o que a gente pode fazer. Estrategicamente, se a gente melhorar isso para os funcionários, a gente consegue aumentar os indicadores, né? Não só indicador, por exemplo, desempenho do funcionário dentro do negócio, mas até um indicador final, digamos um indicador de faturamento também, Com que pode certeza. impacta diretamente. Então, ele É isso para de mesmo. ser operacional para ser uma pessoa mais tática, né, mais Mais estratégica, mas estratégica. pensa também em todos os níveis ali para fazer com que o negócio cresça. Se a gente for pensar na linha de evolução do RH, existe, todas as etapas são importantes, existem hoje e precisam existir. O primeiro, o RH bem operacional, que você falou, que é o Uhum. RH que faz folha, cuida dos benefícios, deixa tudo organizadinho, férias e tal, isso aí precisa existir, né? Precisa ser bem feito. E é business partner também. Porque Sim, às vezes o líder chega com a necessidade e ele fala: não, isso aqui não dá porque a folha encerrou, não sei o quê. Não, mas é necessidade de negócio, a gente uhum. teve que expandir. Um grande cliente entrou, É a base do é a negócio. base, o grande Uhum. cliente entrou, vai faturar mais. Ele, não, então vai dar certo, vamos incluir aqui. Então, essa é a primeira etapa, né, que é o operacional, o transacional, que a gente chama. Depois vem o RH, que olha as práticas, a onda 2. Uhum. A onda 1, operacional, transacional, o departamento pessoal. Sim. Onda 2 é o RH mais tático, aquele que cuida dos programas, né, programa de cargos e salários, Uhum. programa de trainee, desenvolvimento de liderança, Estagiário. estagiário, os projetos. Aí depois o RH estratégico. Onda 3, RH estratégico. É o RH sentando à mesa de discussões estratégicas, participando do planejamento Junto com o estratégico, junto presidente, com o junto com presidente, com os os diretores de todas as diretores. áreas. E a onda 4, para você ver, é o RH parceiro do negócio. Então, hoje, o futuro, né? Não vou dizer o futuro, eu falo futuro porque depende da empresa, né? Mas o presente já é, o RH estratégico já é, ou ele está afadado a Isso. não existir na Quem organização. não está se movimentando para isso está Está se atrasado, né? movimentando, está atrasado. Hoje, a quarta onda é essa, o RH parceiro do negócio, que ele usa metodologias ágeis, ele usa inteligência artificial, ele está no campo atuando, entendendo a necessidade, ele é necessário na organização. Então, são 4 ondas que se a gente puder falar. Já se fala na quinta, que vou ver os próximos estudos de Dave Urich, vamos acompanhar. Vamos, É isso. vamos aguardar as cenas dos próximos Próximos capítulos, né? capítulos. Gente, então essa foi a Janete. Acredito que vocês tiraram muito insights aí. Eu amei a conversa, foi maravilhoso. Consegui tirar bastante insight aqui. Acredito que vocês também. Janete, vou deixar, tá? O recadinho final. Você que pode aí dar o recadinho final para quem quiser. Fala também suas redes sociais para seguirem, né? Já deixo aqui, pessoal. Sigam a ABRH_Maranhão também para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. Janete, a palavra final é sua, tá? Obrigada, foi uma conversa muito agradável, gostei demais. Então, eu sou a Janete Bezerra, você me encontra no LinkedIn, Janete Bezerra, e me encontra no Instagram também, Janete Bez. E pode seguir também a Sempre Consultoria, sempre com C de casa, tá? Certo. É a BRH, né? Vamos seguir também a BRH Brasil. E o recado final que eu deixo para você, profissional de RH, e eu digo que todo profissional é um profissional de RH, seja ele um líder de financeiro, ele lidera a gente. É o líder da produção, lidera a gente. Então, ele é um líder de pessoas que tem a coragem para protagonizar, de fazer a diferença, de sair da zona de conforto, de assumir as rédeas da sua vida e ser um profissional melhor, impactar a vida das pessoas que você lidera e que você influencia, mesmo que não seja um líder de pessoas, você influencia outras pessoas que estão ao seu redor. E tem a coragem, cor é de coração, né? Então, agir com coração para protagonizar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, aguardo vocês nos próximos episódios. 1,